Olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga sola escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu vou reagir ou responder a um vídeo do diácono João Vitor Mariano, onde ele faz uma defesa de que o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 não fala sobre o sola escritura, não dá embasamento ao sola escritura e que o sola escritura só existe na mente maluca dos protestantes. Bem, ele não fala dessa forma porque o João Vitor Mariano é uma pessoa muito educada, ele faz uma apologética muito respeitosa. E foi justamente por isso que eu escolhi esse vídeo para responder, porque eu quero responder pessoas que sabem debater. É óbvio que nós seremos extremamente duros contra a doutrina, contra o argumento que a gente acredita estar equivocado, mas sem atacar a pessoa. E me parece que o João Vitor Mariano faz esse tipo de apologética. Para terminar essa primeira introdução aqui, eu preciso dizer que eu vou responder o vídeo dele em 2 vídeos. Nesse vídeo aqui, eu vou responder apenas a primeira parte, onde ele trata do texto em si, que ele faz argumentos sobre o texto ali de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na segunda parte desse vídeo, que eu vou postar mais para frente, eu vou responder aos textos que ele embasa a questão da tradição. Porque tem um momento do vídeo que ele sai um pouco do texto e começa a falar sobre os outros textos que, segundo ele, embasam sim a utilização da tradição como ensinamento bíblico ou como um ensinamento que também é infalível, ok? Mas essa segunda parte a gente vai postar um outro dia. Aqui nesse vídeo vamos tratar especificamente do texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 e dos argumentos apresentados pelo diácono João Vitor Mariano. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Então vamos lá, vamos reagir então aos argumentos do diácono João Vitor Mariano a respeito do sola escritura, e eu estou ali em cima e não embaixo, porque ele vai colocar o texto ali embaixo e para não atrapalhar a sua visão a respeito do texto, então decidi colocar a janelinha ali em cima. Esse aqui é o segundo vídeo. Nós vamos analisar aqui um outro texto que também é muito utilizado e eu vou mostrar para vocês na tela. Temos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Esse texto aqui é um clássico utilizado aí pelos protestantes, pelos irmãos protestantes. Opa, alguém falou lá no comentário, não chama eles de irmãos, chama eles de primos. Irmãos ou primos? Gostei dessa. Mas somos irmãos em Cristo Jesus. Não é a discordância, né, que vai fazer com que nós fiquemos em pé de guerra. Aliás, este canal aqui é da paz. Nós apenas respondemos as questões por meio da apologética, que é a defesa da fé. Nunca vamos responder ad hominem, xingar ninguém, como nós vemos algumas pessoas fazendo aí. Protestantes, mas também católicos. Então, gente, vamos com calma nos comentários. Pelo amor de Deus, aqui não é ringue do MMA, não. Muito bem, eu quero parar aqui para fazer um rápido comentário a respeito dessa primeira questão que ele falou, se nós somos primos ou nós somos irmãos. Eu tenho uma posição um pouco diferente do João Vitor, onde eu acredito que, ao estabelecer limites muito claros a respeito do catolicismo e do protestantismo, nós estamos ajudando tanto a católicos quanto a protestantes. A minha linha é a linha do Leonardo de Quirico, que é mesmas palavras, universos distintos. O que eu quero dizer com isso é que as nossas religiões utilizam as mesmas palavras, fé, salvação, Jesus Cristo, igreja, sacramento, esse tipo de coisa. Nós utilizamos essas mesmas palavras, mas os universos são distintos. Ou seja, quando o João Vitor fala a respeito de fé, salvação, igreja, ele está falando de uma coisa totalmente diferente de quando eu falo salvação, fé e igreja. E estabelecer esses limites não é ficar em pé de guerra, é esclarecer para católicos e deixar muito claro para os católicos terem consciência disso, que o protestantismo, na visão católica, é sim uma heresia cismática. E está tudo bem, eu não me ofendo quando alguém me chama de herege cismático, né? Quando algum católico me chama de herege cismático, eu não me ofendo, porque eu entendo que para o catolicismo é exatamente isso que é o protestantismo. Assim, quando o protestantismo também chama o catolicismo como uma seita apostática, não é um ataque pessoal, não é um pé de guerra, como ele diz. É apenas estabelecendo os limites claros. Olha, para a nossa fé, aquilo que vocês acreditam é, na verdade, apostasia. É uma seita apostática. Então, deixa muito claro e muito bem definido os limites de cada um, e isso ajuda tanto a católicos quanto a protestantes. O texto diz
que toda palavra, toda escritura inspirada por Deus é útil. Nós temos ali o ofélimos, né? No grego, que significa útil. Eu me lembro de um argumento muito legal que eu vi no livro 21 Razões para Rejeitar a Sola Escritura, e lá vai estar mostrando claramente para nós o exemplo da água, né? A água, ela é útil ou ela é suficiente para a nossa vida? Ela é ofélimos, ou seja, ela é útil. Né? Porque eu também preciso de alimentação, eu preciso de exercício físico, eu preciso de medicamentos em algumas situações, e eu preciso de água, porque a água ela é útil, mas não suficiente. Bem, vou parar aqui porque eu quero tecer comentários a respeito desse primeiro argumento, né? Ele faz essa comparação com a água e fala sobre a diferença de ser útil ou ser suficiente. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando nós vamos ler as Escrituras é que nós não podemos ler o texto fora do seu contexto. Então, nós precisamos saber qual era o contexto que Paulo estava falando ali, sobre o que ele estava falando ali, para nós termos uma ideia do que Paulo quis dizer com esses dois versículos, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler, então, desde o versículo 14, porque o argumento que Paulo montou vem pelo menos desde o versículo 14 até o versículo 17, lembrando o seguinte: o contexto em que Paulo está escrevendo essa carta é na prisão, ele está preso. Essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele sabia que seria levado ao martírio, ou seja, que ele não sairia vivo da prisão. E ele está então instruindo o seu amado discípulo Timóteo em como ele deve proceder na vida cristã. Então são as últimas palavras do discipulador para o seu discípulo, do apóstolo para o seu discípulo. E ele então vai enfatizar aquilo que é mais importante. Ele vai enfatizar aquilo que ele não quer que Timóteo esqueça. Tanto é que a partir do versículo 14 você vai entender exatamente o que Paulo está querendo dizer com esse texto e como esse texto fala que as Escrituras é suficiente, que as Escrituras é sim aquilo que nós necessitamos para a vida cristã. Veja o que ele diz a partir do versículo 14, que fala o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, as Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu nem vou falar sobre a questão da fé que está aqui, o sola fide, mas nós temos aqui Paulo falando o seguinte: olha, você precisa relembrar daquilo que você aprendeu, de quem você aprendeu, e lembre-se que você foi instruído nas Escrituras. E essas Escrituras, elas vão te transformar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu acredito que aqui seria uma ótima oportunidade do apóstolo Paulo falar sobre a tradição, falar sobre outros aspectos, mas ele deixa muito claro: as Escrituras é que vão te tornar sábio para a fé na salvação. Na verdade, te tornaram, porque você foi criado sabendo e aprendendo as Sagradas Escrituras. Mas ele não para por aí. Assim que ele termina de falar isso, aí vem os versículos citados pelo diácono João Mariano, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, quando nós analisamos o contexto do que Paulo está dizendo aqui, fica muito claro que Paulo não está dando a Timóteo apenas uma das ferramentas que são suficientes para a salvação. Ele está falando da ferramenta que é suficiente para a salvação. Quando ele faz essa questão da analogia da água, é quando você não analisa o contexto e vê o que realmente Paulo está ensinando ali a Timóteo. Veja bem, eu posso falar exatamente o seguinte: vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um MacBook, vocês estão vendo aí, né? Um MacBook. Então, imagina que você precisa fazer alguns trabalhos de informática. Você precisa editar vídeo, você precisa construir talvez um currículo ou um texto. E aí eu viro para você e falo o seguinte: olha, esse MacBook aqui, ele é útil para você fazer tudo isso que você quer fazer. Tá vendo? Tudo isso que você está procurando fazer, ele é útil para você. Eu estou falando que o MacBook é só útil? Não, porque no final eu viro para você e falo o seguinte: olha, ele é útil para você fazer o que você está precisando fazer. E mais, esse MacBook aqui vai fazer tudo o que você precisa no seu trabalho.
ele vai dar conta de fazer tudo aquilo que você necessita para ter um bom equipamento. Então, eu estou falando apenas que o MacBook é útil, ou estou falando que ele é suficiente para você fazer todo o seu trabalho, para que você termine todo o seu trabalho, para que você desenvolva todo o seu trabalho? Não. Apesar de eu ter utilizado a palavra útil, eu estou falando para você, olha, se você tiver um MacBook desse aqui, é suficiente para você fazer todo o seu trabalho. Ele vai ser útil para editar vídeo, ele vai ser útil para escrever texto, ele vai ser útil para fazer as suas planilhas. Olha, eu estou utilizando a palavra útil para comprovar para você que tudo que você precisa é o MacBook. E foi basicamente isso que Paulo fez nesse texto. Ele está falando, olha, a Escritura é útil para isso, ela é útil para isso, ela é útil para isso, ela é útil para isso. E se ele tivesse parado aí, já dava para entender pelo contexto o que ele estava falando. Mas ele não parou, ele continuou. E ele falou, olha, a Escritura, ela exorta, ela te ensina, ela te repreende, ela corrige. E por que ela faz isso? Para que ela faz isso? Para te tornar o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado. Ou seja, está tudo aqui. Tudo que você precisa para ter essa perfeição, para ser perfeitamente habilitado para toda boa obra, está nas Escrituras. O texto é muito claro. Não tem como sair disso. Se você ler o contexto, Paulo começa falando para Timóteo, olha, medite nas Sagradas Escrituras, lembre-se, ela é que vai te tornar sábio para a salvação na fé em Cristo Jesus. Mais do que isso, ela é útil para repreender, exortar, ensinar, educar, porque através dela você vai ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, ele não está falando que a Bíblia é uma das ferramentas, até porque se fosse apenas uma das ferramentas, esse seria um texto maravilhoso para Paulo dizer as outras ferramentas. Sabe? Olha, utilize as Escrituras para isso, mas não se esqueça, nós temos a tradição também. Não fique apenas nas Escrituras, Timóteo. Sabe? Isso é um erro. Isso é um erro que você não pode cometer. Olha só, Paulo poderia exortar dessa forma. Não cometa o erro de algumas pessoas que acreditam que apenas as Escrituras são suficientes, que meditar nas Escrituras vai ser suficiente para te aperfeiçoar. Você também precisa da tradição, você precisa também verificar o magistério da igreja. Naquela época não existia igreja, Paulo não falaria dessa forma, pelo menos não igreja da forma como nós a conhecemos hoje. Mas seria uma ótima oportunidade de ele falar pelo menos da tradição. Falar, olha, mas não se esqueça que a Bíblia não é suficiente para te tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você também precisa prestar atenção na tradição. E Paulo, então, perdeu uma grande oportunidade de fundamentar aí a tradição católica. Então, diante disso, nós podemos observar que a consequência de meditar nas Escrituras é estar perfeitamente habilitado. E essa palavra é maravilhosa. Perfeitamente. Não falta nada. A minha meditação nas Escrituras, ao eu ver as Escrituras como esse instrumento de ensino, repreensão, correção e educação, eu estarei perfeitamente habilitado. Perfeitamente. A palavra é essa, viu? A palavra é perfeitamente habilitado. Bem, mais claro do que isso, Paulo, acho que não conseguiria ser. Vamos continuar, e eu já vi que esse vídeo vai ficar grande só para analisar essa primeira parte. Eu estou indo com bastante calma e rebatendo cada um dos argumentos apresentados aí pelo João Vitor Mariano. Os protestantes incorrem nesse erro de tentar dizer que a Bíblia é suficiente quando não há na Sagrada Escritura um versículo sequer que abone tal doutrina. Isso. Nem esse aqui que é o mais utilizado por eles. Aqui nós temos o texto, né? Vocês viram, vou colocar de novo na tela, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Se isso aqui fosse ser levado ao pé da letra, toda a Escritura ela é suficiente e não útil, como está no texto, a gente poderia pegar versículos isolados e dizer, essa aqui é a única verdade, só esse versículo é suficiente. Porque toda palavra, toda a Escritura inspirada por Deus, né, ela como vai dizer os protestantes, suficiente. Então eu posso isolar os textos e analisar de forma isolada e fundamentalista versículos isolados, o que é um grande erro e que muitos cometem. Bem, vou parar aqui, porque ele faz aqui uma confusão muito grande. Eu achei até uma confusão assim muito esquisita a forma como ele pensa que aqui Paulo está dizendo assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ele está falando que a gente pode pegar então os textos e isolar, porque se toda a Escritura ela é útil, então eu posso pegar um
próprio texto fazer dela toda a escritura, falar, não, olha, toda a escritura, essa daqui é uma escritura, é uma parte das escrituras, então ela também é útil. Veja, o que Paulo está querendo dizer aí não quer dizer que isoladamente cada versículo ele vai te dar a completude para você ser um bom cristão. Ele está falando que a escritura como um todo, toda a escritura, todo o conjunto de escritos é útil para ensinar, repreender, para educar. Então, é o conjunto das escrituras. Toda aqui é no sentido do conjunto, de toda ela. Toda ela é útil para fazer isso. Então, em alguns momentos, você vai ter na escritura textos que vão exortar, outros que vão ensinar, outros que vão educar para a justiça. Então, é o conjunto dela, é toda a escritura. Quando nós falamos só a escritura, nós não estamos falando no sentido de eu pegar um versículo e falar, não, esse daqui é suficiente para mim. Esse versículo aqui é suficiente para mim ter uma vida cristã completa. Não, nós estamos falando que a Bíblia inteira, toda a escritura, ela é útil e suficiente. Por ela, o homem se torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por ela quem? Mais uma vez, por que Paulo nesse momento não disse por ela e pela tradição o homem se torna perfeito e perfeitamente habilitado? Por ela, juntamente com a tradição, o homem se torna perfeito e perfeitamente habilitado. Não, por ela, só por ela. Olha o sola escritura aí assim, explícito, estampado. Né? Faltou escrever, sola escritura. Né? Falou, por ela quem? Pela Bíblia, o homem se torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por ela que ele se torna perfeito e perfeitamente, então é ela apenas que tem esse poder de exortar, de ensinar, e com isso ela vai tornar o homem perfeitamente. As palavras, elas têm significado. É por ela, unicamente, não tem outra coisa ali, é ela, as escrituras, que vai fazer o homem se tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não tem, me desculpe, mas não tem escapatória. As palavras, elas têm significados. Eu sei que hoje em dia as pessoas não dão muito valor no significado das palavras, mas elas têm significados. É por ela, se torna perfeito e para toda boa obra. Não tem nenhuma boa obra que eu preciso de outra coisa. É porque é por ela. É por ela que eu me torno perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe boa obra que ela não me torne perfeitamente habilitada. Então, o texto aqui está dizendo que a escritura ela é útil. Em nenhum lugar nós lemos que ela é única vertente de fé, suficiente. Esse texto mesmo refuta a só escritura. Por ela. Alguns vão utilizar, né, o argumento. Vou colocar na tela de novo aqui, ó. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, e ela verdadeiramente é. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Toda. Tá vendo? Só a Bíblia torna o homem perfeito. E como que vocês vão fazer com o texto que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4, que vai dizer que a paciência torna o homem perfeito? Olha, tá vendo? A Bíblia está dizendo que outra coisa, além dela, ajuda na perfeição do homem, que é a paciência. Tá vendo que não é só a Bíblia que torna o homem perfeito? Aliás, a Bíblia é fruto da tradição, né? Muito bem, agora ele vai entrar nos textos que falam sobre tradição, mas esse último argumento dele, para mim, é o mais problemático, porque ele não percebeu o erro que ele cometeu. Porque ele vai citar Tiago. Nós vamos tratar disso daqui um pouquinho. Mas primeiro, vamos retornar à questão. Por ela, o homem é perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe boa obra que a Bíblia não capacite o homem a fazer. E não existe nada que o homem precise a não ser da Bíblia para fazer toda a boa obra, como ela mesma está dizendo aí. Mas aqui o que eu queria dizer, e o erro para mim grave que ele cometeu na interpretação bíblica, é que ele citou a Bíblia para dizer que a Bíblia não é suficiente. Veja bem, ele vai citar um texto de Tiago, e lá no texto de Tiago fala sobre provações, lembra? A gente sempre tem que analisar o contexto. Está falando sobre aprovações e que quando eu suporto com paciência as provações, eu me torno perfeitamente habilitado ou eu me aperfeiçoo. Lá é nesse sentido que quando nós passamos por provação e nós suportamos as provações com paciência, nós somos então habilitados ou aperfeiçoados. Mas para mim, o pior aí é no sentido seguinte,
Tiago é Bíblia. E ele está falando, olha, não, tá vendo? Lá em Tiago fala que a paciência também me aperfeiçoa. Então não é só a Bíblia. Não, é só a Bíblia. Você está citando a Bíblia. Você está citando Tiago. Tiago faz parte da Bíblia. E é o que Paulo disse. A Bíblia como um todo, ela é perfeitamente habilitada para nos ensinar. Tiago está nos ensinando que uma forma de me tornar habilitado, né, ou de me tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra, é suportar com paciência as minhas provações. É Bíblia. Então, não é outra coisa além da Bíblia. Não foi outra coisa além da Bíblia que está te ensinando a ser habilitado. É as próprias Escrituras. Tiago é Escritura. Eu acho que ele não percebeu essa questão. Porque ele citou a Bíblia para falar, tá vendo? Não é só a Bíblia. Não, é só a Bíblia. Você citou Tiago, João Vitor. Você citou Tiago e até onde eu me conste, Tiago faz parte tanto da Bíblia protestante quanto da Bíblia católica. Então, veja, não faz sentido. Você citou a Bíblia para dizer, olha, não é só a Bíblia que me torna capacitado. Não, a Bíblia está utilizando Tiago para te tornar habilitado, para te tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Tiago, então, está falando para você que se você suportar com paciência as suas provações, você vai se aperfeiçoar. É isso, simples. Então, não há nenhum tipo de contraste, não há nenhum tipo de embate entre esses dois textos. Paulo está falando que a Bíblia como um todo, e aí inclui Tiago, a Bíblia como um todo, ela vai te exortar, vai te corrigir, vai te admoestar, vai te educar, vai te ensinar. E Tiago está exatamente fazendo o que Paulo disse que a Bíblia faria, te ensinando e te habilitando a ser aperfeiçoado para toda boa obra. Um exemplo magnífico, o de Tiago, mas é um exemplo da Bíblia fazendo exatamente o que Paulo disse que ela faria, te ensinar, te exortar. Tiago está te exortando ou está te ensinando que suportar as provações com paciência vai sim te aperfeiçoar. Eu espero que tenha ficado claro. João Vitor, obrigado pelo seu vídeo, obrigado pelo contato. Sim, vamos nos encontrar, podemos marcar debates. Eu vi que você é uma pessoa que é muito fácil, né, assim, da gente conversar, e você é bem respeitoso e eu gosto desse tipo de relacionamento, deixando muito claro que as nossas posições são muito contrárias, sendo muito duros um com o outro a respeito da doutrina e daquilo que nós defendemos, mas no diálogo a gente consegue se acertar e consegue manter aí uma amizade sem problema nenhum, ok? E para você, deixe lá embaixo nos seus comentários o que você achou. Fiquem com Deus, um grande abraço e um beijo nesse coraçãozinho de bebezinho do papai. E lembre-se, sola Escritura.